Olá, nós somos do grupo Patologia e Saúde e este é mais um vídeo sobre o sistema cardiovascular. Nele falaremos sobre os vasos sanguíneos. No vídeo anterior, falamos como o coração, uma bomba muscular, recebe e propulsiona o sangue pelo organismo. Agora iremos ver os caminhos que o sangue faz, desde quando sai do coração pelas artérias, quando alcança o tecido nos capilares e retorna ao coração pelas veias. Começaremos pelas artérias. As artérias constituem o primeiro passo no fluxo sanguíneo após o coração. Os vasos que recebem sangue diretamente do coração são chamados artérias, independente se carregam altas concentrações ou baixas concentrações de oxigênio. O sangue projetado pelo coração as atravessa até chegar nos capilares, quando tem sua pressão calibrada e sua distribuição organizada. Vocês se lembram que no vídeo anterior dissemos que as estruturas do coração e dos vasos eram, em certa forma, parecidas? Pois bem, nos vasos sanguíneos acima de um certo diâmetro também encontramos três túnicas. As túnicas íntima, média e adventícia. A túnica íntima é a mais interna, voltada para o lumen do vaso e composta por um endotélio, sua lâmina basal e uma lâmina subendotelial composta de tecido conjuntivo frouxo e que pode ocasionalmente ter células musculares lisas. Em artérias, a túnica íntima está separada da média por uma lâmina elástica interna, composta principalmente de elastina, que permite a difusão de substâncias para a nutrição das células nas camadas mais profundas. A túnica média, como o nome diz, se encontra no meio do vaso. Geralmente é mais espessa e sua composição varia. Ela é muito mais facilmente identificada em artérias. Nas artérias, consiste principalmente de musculatura lisa e pode ser rica em fibras elásticas. Ainda em artérias, a túnica média pode apresentar uma lâmina elástica externa que separa esta da túnica adventícia. A túnica adventícia é constituída de tecido conjuntivo rico em colágeno do tipo 1 e fibras elásticas. A camada adventícia torna-se gradualmente contínua com o tecido conjuntivo do órgão pelo qual o vaso sanguíneo está passando. Nas grandes artérias e nas veias, essa camada contém pequenos vasos chamados de vasa vasorum, que fornecem oxigênio e nutrientes a camadas mais externas da túnica média e adventícia. Vasa vasorum são mais frequentes em veias que artérias. A maioria dos vasos sanguíneos que contém músculo liso nas suas paredes é provida de uma rede difusa de inervação simpática, cujo neurotransmissor é a norepinefrina. A descarga de norepinefrina causa vasoconstricção. As artérias dos músculos esqueléticos também recebem terminações vasodilatadoras do tipo colinérgicas. A liberação de acetilcolina nessas culmina com o relaxamento das células musculares e a dilatação da luz do vaso. As diferenças na localização, função e composição das artérias as separam em três grandes tipos. São eles: artérias elásticas, artérias musculares e arteríolas. Vamos falar de cada uma delas. As artérias elásticas contribuem para estabilizar o fluxo sanguíneo. Esses vasos possuem uma cor amarelada devido ao acúmulo de elastina na túnica média. Elas contêm, desde a sua túnica íntima até o término de sua túnica média, uma série de lâminas elásticas cujo número aumenta com a idade. Entre as lâminas encontramos células musculares lisas, fibras de colágeno, proteoglicanos e glicoproteínas. Essa riqueza de componentes proteicos as permitem se distender durante a sístole, reduzindo a variação de pressão, assim como criar um fluxo mais uniforme para dentro do sistema arterial durante a diástole. A aorta e seus ramos formam essa categoria de artérias e fazem a distribuição do sangue pelos membros, tronco e crânio, sendo chamadas por isso de vasos condutores. Elas apresentam um diâmetro geralmente maior que 1 cm.
À medida que se distanciam do coração e se distribuem pelo organismo, as artérias elásticas começam a perder consideravelmente suas lâminas elásticas e o músculo liso começa a predominar nesse local. A partir de então, elas são chamadas de artérias musculares. A predominância da musculatura nessas artérias é tanta que a túnica média pode conter até 40 camadas de células musculares lisas. Através da contração de sua musculatura, as artérias musculares fazem um controle do fluxo de sangue para vários órgãos em resposta a diferentes demandas. Por isso, são chamadas de vasos distribuidores. São as artérias predominantes no organismo humano, e suas principais representantes são as artérias radial, tibial, poplítea, axilar, esplênica, mesentérica e intercostal. A túnica íntima desses vasos possui uma camada subendotelial um pouco mais espessa do que a apresentada pelas arteríolas, e sua adventícia consiste em tecido conjuntivo frouxo. Nessa túnica também são encontrados vasa vasorum, vasos linfáticos e nervos da adventícia. Quanto mais se aproximam do tecido-alvo, as artérias se estreitam. Seu diâmetro diminui drasticamente e o lúmen fica relativamente estreito. Essas são chamadas de arteríolas. Geralmente possuem um diâmetro menor que meio milímetro e sua camada subendotelial é muito delgada. Suas túnicas médias consistem apenas de uma ou duas camadas de células musculares lisas. Nas arteríolas menores, essas células podem até aparecer como uma camada descontínua. Essas artérias têm a função de controlar o fluxo sanguíneo que entra nos capilares por vasoconstricção ou vasodilatação, reduzindo ou desviando o fluxo sanguíneo através de esfíncteres pré-capilares para onde é mais necessário, sendo por isso chamadas de vasos de resistência. Ultrapassado esse caminho, o sangue sai da árvore arterial e penetra agora na chamada microcirculação. Anteriormente nas artérias e posteriormente nas veias, ele estava na macrocirculação. Isso porque o sangue aqui é somente conduzido por longas distâncias sem realizar trocas gasosas e metabólicas por vasos com mais de 0,1 mm de diâmetro. Esta circulação se inicia nas meta-arteríolas, porção arterial da microcirculação, passa pelos capilares, que é a porção verdadeira da microcirculação, ou seja, onde há intensa troca gasosa, e se estende nas vênulas, porção venosa da microcirculação. Os capilares ou vasos de troca são adaptados para exercer diferentes níveis de troca metabólica entre o sangue e os tecidos. Formados por uma única camada de células endoteliais e sua lâmina basal, eles se enrolam em um tubo com diâmetro entre 5 e 10 micrômetros, amplo o suficiente para a passagem de uma hemácia. Suas paredes são extremamente delgadas, finas o bastante para a difusão de gases. Há também a presença de pericitos, que são células indiferenciadas, parecidas com células musculares lisas modificadas, distribuídas em intervalos aleatórios entre o endotélio e a lâmina basal. Após a ocorrência de danos no tecido, os pericitos se diferenciam para formar novos vasos sanguíneos e novas células do tecido conjuntivo. Os capilares sanguíneos podem ser distintos em 3 tipos a partir da forma de sua parede: capilares contínuos, fenestrados ou descontínuos. Os capilares contínuos são revestidos por completo pelo endotélio e sua lâmina basal. É caracterizado pela ausência de fenestras em sua parede. Numerosas vesículas de pinocitose podem ser encontradas nesse tipo de capilar. Esse tipo de capilar ocorre nos músculos, sistema nervoso central, pele, timo e pulmão. Os capilares fenestrados possuem poros entre as células endoteliais, com ou sem um fino diafragma, e uma lâmina basal contínua. É encontrado em tecidos com intenso transporte, como intestino, glândulas endócrinas e nos rins. Já os capilares descontínuos apresentam endotélio e uma lâmina basal incompleta, com espaços e orifícios entre suas células. Apresentam um caminho tortuoso e possuem diâmetro bem maior que os demais capilares. São encontrados em tecidos com íntima ligação entre o sangue e o parênquima do órgão, como o fígado, medula óssea e o baço.
Após os capilares, o sangue se encontra com resíduos metabólicos e com altas concentrações de gás carbônico. Ele agora se encontra em vasos similares aos capilares contínuos, mas com um lumen amplo e uma fina camada adventícia de fibras colágenas e fibroblastos. Estes vasos são chamados de vênulas pós-capilares e são o local preferido para a migração de células do sangue para os tecidos, mecanismo chamado de diapedese, sendo o local da resposta inflamatória. Mediadores inflamatórios alteram a permeabilidade vascular das vênulas pós-capilares, facilitando a passagem das células de defesa para outros tecidos. Neste ponto, saímos da microcirculação e retornamos aos poucos à macrocirculação. As vênulas pós-capilares se convergem para formar as vênulas musculares, que possuem algumas células musculares em suas paredes. Estas formarão as vênulas coletoras, conduzindo a uma série de veias com diâmetros maiores. As veias médias têm um diâmetro de até 10 mm. As veias ou vasos armazenadores têm a função de conduzir o sangue ao coração. A maioria das veias é de pequeno ou médio diâmetro, com exceção da veia cava. São vasos com estrutura similar à das artérias, com a presença das túnicas íntima, média e adventícia. Entretanto, a distribuição entre as túnicas média e adventícia é pouco nítida. A túnica média muscular é mais fina e consiste em pacotes de pequenas células musculares lisas entremeadas com fibras reticulares e uma rede delicada de fibras elásticas. A túnica adventícia consiste em fibroblastos com algumas fibras nervosas. Nas grandes veias, o vasovasório penetra na parede. A alta capacidade de armazenamento se dá pela propriedade de distensão de seus vasos. Portanto, a quantidade de sangue nelas presentes é relativamente grande. As veias que trabalham contra a gravidade, principalmente a dos membros inferiores, apresentam ao longo do seu percurso projeções da túnica íntima em direção ao lúmen, em forma de meia-lua, sustentada por fibras elásticas e colágenas, chamadas de válvulas. Estas estruturas impedem o retorno de sangue, obstruindo temporariamente o caminho do sangue, guardando uma porção que não foi projetada adiante, esperando a nova contração do músculo esquelético que circunda as veias. Por esse motivo, a maior porção de sangue do organismo se encontra nas veias. Finalizando o processo circulatório, as veias desembocam nas veias cavas superior e inferior, que se unem para escoar no coração um sangue rico em gás carbônico. O coração, por sua vez, projeta sangue simultaneamente para o pulmão e para a aorta. Este é um processo contínuo no organismo, ininterrupto, desde a vida intrauterina até a morte. No nosso canal, vocês vão encontrar mais vídeos sobre a composição do sangue, nossas células de defesa e vídeos revisando vários assuntos da histologia. Venham estudar com a gente. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!